Olá pessoal, tudo bem? Bom, um assuntinho aqui, eu sei que a maior parte não vai nem concordar, então não precisa de acreditar em mim não, como eu sempre digo, não sou dono da verdade, nem estou certo em tudo, mas é o meu ponto de vista hoje, pelas coisas que eu já passei, pelas minhas experiências, então o máximo que eu posso falar é disso. Quanto às empresas e empresários, a questão da saúde, foi o que pediram para mim comentar. Então, o pessoal estava perguntando, e isso é natural, tá? Todo mundo pode ter esse tipo de dúvida e é muito comum, dependendo da forma como você vivenciou ou experienciou a sua vida, você vai ter uma posição sobre isso, natural. Mas algumas pessoas estavam perguntando sobre a questão do quanto se ganha, do quanto se tem em relação àquilo que se faz dentro de empresas de cunho espiritual. Isso é um tema muito delicado e muito abrangente, né? Então aqui eu vou falar de uma forma bem resumida, porque cada caso é um caso, não existe uma verdade única, né, para nada. Mas o fato é que eu também trabalho em empresa, então eu sei como é que é o ambiente de empresa. Faz 24 anos, mais ou menos, que eu trabalho dentro de empresas, entre idas e vindas ali, estou com praticamente 40 anos. Então eu não tenho tanta experiência quanto algumas pessoas que já estão aí com 60, 70 anos, ou que já têm 30, 40 anos de mercado, mas tenho um pouquinho de vivência também nisso. E sei que é difícil, ainda mais no mundo de hoje, que é puramente competitivo, né? Então a gente, desde que nasce, é desafiado a competir com tudo e com todos, o que já não é uma coisa muito saudável, não é uma coisa muito valiosa, né? A competição como uma forma de desenvolvimento, de aprendizado, até certo ponto ela é saudável. Passou disso, ela se torna destrutiva e gera muitas doenças, muitas enfermidades, né? A própria gastrite, ansiedade, depressão e algumas outras coisas advém também de não ter uma prática que se limpe a mente e não que se mantenha isso tudo debaixo do tapete. Existem uma série de práticas internas que a gente vai desenvolvendo e vai limpando essas memórias ancestrais, o que se faça necessário. Mas quando a gente está dentro de um ambiente de empresa, é natural que exista uma competição e é muito mais natural ainda que existam muitas pessoas que não estão preocupadas com a espiritualidade. Porque a maior parte não quer buscar esse desenvolvimento interno, não quer buscar isso. Ainda está, e eu também já vivi nesse mundo, ainda está no trabalhar, trabalhar, trabalhar para ganhar bastante dinheiro e de repente ter alguma coisa a mais e ter um conforto melhor, o que é muito bom e todo mundo precisa disso, né? Eu sempre repito que quem está de barriga vazia, e não fui eu que inventei isso, né? Na verdade, estou só parafraseando vários outros professores e mestres. Quem está de barriga vazia, passando fome, dificilmente consegue buscar a espiritualidade, porque ela precisa de resolver um problema básico, a fome. Se você já tem o que comer, você já tem o que vestir, onde morar, e já tem uma certa tranquilidade financeira, é natural que a gente queira buscar algo mais, porque a natureza humana é criativa. Não tem a ver com evolução ou desenvolvimento somente, e sim com capacitação e pelo ser humano ser inovador por natureza, criativo. Qualquer pessoa que fica muito tempo fazendo a mesma coisa todos os dias cria uma rotina e a pessoa acaba ou fazendo aquilo lá de qualquer jeito ou não dando mais a importância para o que se faz. Não é uma regra, claro, são pessoas e pessoas, cada um tem seu treino e sua experiência. Mas quando eu atendia, e atendo ainda de vez em quando, né, a parte mais espiritualista ou terapêutico, ou até aconselhamento mesmo de algumas coisas, nada de místico, na verdade é prática interna, Qigong, tal, Qi, cura prânica, essas coisas assim, não tem nada de relevante não, e trabalho também da rometria, essas coisas assim. Mas enfim, na época eu estava atendendo muita gente, quando eu ainda tinha mais tempo para isso, passava muito empresário. E passava desde pessoas bem leigas, bem simples e humildes, até pessoas realmente muito cultas, eruditos mesmo. E em qualquer faixa que eles estivessem em questão financeira, uma coisa que era comum a quase todos, com raras exceções, era problema de saúde e problema com família. E aí quando você começa a conversar e a perguntar e a entender isso um pouco mais a fundo, e quem é psicólogo, quem é terapeuta, com certeza passa por isso, assim como vários médiums que são conscientes dentro de terreiro, dentro de centros, que eu também ajudo alguns, né? Então a gente vê que passa várias pessoas que vão conversar também com a espiritualidade ou com um grupo de médios, até pedir um aconselhamento. São pessoas que são donos de empresa ou pessoas muito bem de vida já, que têm uma condição muito boa e que sofrem tanto quanto qualquer outra pessoa, mesmo tendo todas as facilidades materiais e mundanas.
Mas ainda assim, muitos deles eu percebo que se perdem numa coisa bem básica, que se chama humildade. Porque quando eles passam a ganhar muito dinheiro, ter muito conforto, principalmente aqui no Brasil, eles acabam ficando totalmente dependentes disso, interna e externamente. Então dorme pensando na empresa, acorda pensando na empresa, almoça pensando na empresa, faz sexo pensando na empresa. O celular da empresa é mais importante que o atendimento da ligação da esposa, ou do marido, ou de um filho. Então são pessoas que já não vivem mais, sobrevivem para trabalhar e para ganhar dinheiro. Não estou falando que isso é certo ou errado, cada um tem a sua forma de interpretar a vida. No meu caso, contando aqui rapidamente, e isso não justifica nada de ninguém, tá? Ninguém tem que ter dó ou não dó, são escolhas. Eu fiz as minhas. Então, há muitos anos atrás mesmo, quando minha mãe faleceu, eu trabalhava numa multinacional muito grande, tinha certa condição naquela época, e condição de trabalho, tá? Nunca fui rico, milionário, nada disso, não. Quem dera, né? Se fosse, tá bom. E daí você sabendo usar isso é muito bom também, né? Todo recurso extra, quando a gente ganha muito dinheiro, para quem ganha muito dinheiro, tudo que vem de extra, se você já desenvolveu a tua parte interna e percebe a unidade das coisas, você usa de uma forma um pouco mais sábia, né? Não é avisar os outros, ficar divulgando o que se faz, mas fazer de forma sábia. Mas enfim, o meu start foi ali. Minha mãe faleceu e eu cortei um pouco do exagero, esse negócio de acordar e dormir vivendo basicamente para trabalhar. Isso não é saudável, eu passei por isso durante anos e não funciona. Na época, pra você ter noção, para vocês terem noção, né? Estava conversando com um grupo de pessoas que eu instruo em prática interna, e eu cheguei a fumar quase 2 maços de cigarro por dia naquela época. Estou falando de 20 anos atrás quase, tá? Eu cheguei a fumar quase 2 maços de cigarro por dia. E rodava aí 5.000 km por mês, cada hora eu estava morando num lugar, não tem mais vida, né? Acaba. E quando minha mãe faleceu, eu falei, não, chega, não adianta, só ganhar dinheiro para ver todo mundo morrer em volta, ou a gente mesmo acabar adoecendo, se não for fisicamente, vai ser mentalmente, se não for mentalmente, acaba se prendendo a coisas que te impossibilitem até de ver a tua natureza essencial enquanto espírito. Então ali foi a minha quebra. Eu falei, não, beleza, vou tentar equilibrar um pouco mais isso. Não é só viver para trabalhar, mas ter realmente um pouco mais de condição de vida. E busquei até um emprego que eu ganhasse um pouco menos, mas que eu tivesse um pouco de tempo, pelo menos para me respirar. Para mim poder viver e não só sobreviver. E é isso que eu vejo muito nos empresários hoje em dia. A maior parte só sobrevive, menos tendo muita condição financeira. Mesmo você tendo muito que comer, beber, ou fazendo festa, churrasco todo final de semana, uma hora isso satura. Se não for o corpo físico, vai ser o mental. Se não for o mental, vai ser a sua família. Se não for a família, vai ser outra. A não ser que você encontre realmente esse caminho do meio, ou essa forma de equilibrar as coisas em você e no teu meio. E algo que é muito importante é dentro das empresas, né? Porque dentro de casa é a sua família. Dentro da empresa que você é dono ou que você gerencia de alguma forma pessoas, você está lidando com espíritos. Então eu acho muito impressionante quando às vezes vem algum empresário conversar comigo e a hora que eu vou conversar com os funcionários, você vê que a pessoa no dia a dia está muito longe de praticar aquilo que ela pede para a espiritualidade. E isso não faz muito sentido, né? Aí você pede para os espíritos, para anjo da guarda, para guardião, para todo mundo que quer ter uma vida melhor, que quer ajudar a espiritualidade, quer trabalhar com a espiritualidade, quer se desenvolver. Aí no dia seguinte, dentro da empresa, maltrata funcionário, humilha. Ou não, né? Hoje em dia a coisa está engessando muito. Então as empresas querem otimizar o máximo possível para ter o maior lucro possível e foda-se as pessoas. Esse é o mundo que a gente está, puramente uma competição e uma troca injusta. Porque são poucos que vão ganhar muito e muitos que vão ganhar muito pouco. E não existe valor maior ou menor na vida, né? Não importa se você é dono ou se você é funcionário. Todo mundo tem o seu valor ali porque tudo gira. E quando o dono do local ele é amoroso e realmente segue aquilo que fala, não só da boca para fora, que a maior parte acaba até se acomodando, né? Quando você chega ao ponto de ser dono de um local, põe 50.000 pessoas ali, aí põe um monte de diretores e gerentes, que essas pessoas ali dificilmente levam para a ponta, se o dono ainda sustenta valor interno, dificilmente levam para a ponta esse valor, para que as pessoas não vivam para trabalhar o tempo todo.
porque isso daí custa depois de um tempo, né? Então a gente tem que aprender também a ser humilde, e quem realmente tem uma condição e é dono de uma empresa ou gerencia equipes e pessoas, procura olhar aquilo lá da mesma forma como você gostaria de ser olhado por Deus ou por qualquer outro espírito que você acredite. Daí a coisa começa a mudar de figura. Você não passa mais a sugar até a última gota de energia das pessoas que estão ali, para que você tenha um pouco mais de um falso conforto, que no dia seguinte você vai parar num terapeuta, num médico, num terreiro, para pedir ajuda porque está sofrendo. Sofre porque faz alguém sofrer. E quanto mais pessoas estão sob a nossa responsabilidade direta ou indireta, de certa forma esse peso existe. Não importa se acredita ou não acredita. Esse é o fato. Então a gente tem que tomar cuidado, né? E dentro de empresas, as pessoas nem sequer fazem uma diestesia, um feng shui no local para ver os pontos quentes e fortes, os pontos que estão de atrito, energético, inclusive até geopático. Então tem coisas que precisam ser feitas também que as pessoas, principalmente no meio ocidental, banalizam muito. E tem coisas muito simples de serem resolvidas, problemas até graves, simplesmente fazendo um feng shui ou uma radiestesia e vendo os pontos que precisam ser trabalhados fisicamente no local, ou geopaticamente. E a nível pessoal, pessoas, são espíritos, são almas. E a gente sugar tudo em benefício próprio, isso daí pesa em algum momento. E não pesa porque está certo, porque está errado. Se você não tem consciência disso, para tudo bem, você é feliz do jeito que é, seja feliz. E continue assim. Agora, se tem alguma coisa que está errada, você está pedindo ajuda, então talvez é bom parar para pensar. Tanto quem está acima de você, como quem está abaixo de você. Se você gerencia pessoas ou é dono de um local, trate as pessoas do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Ensinamento básico de Cristo, tudo quanto é vertente religiosa ou prática ou alquímica. Porque não existe uma divisão, né? E eu sei que isso daí é quase uma utopia hoje em dia no mundo empresarial. É muito difícil quem pare para pesar prós e contras. Porque a gente precisa de trabalhar e pagar conta, né? Nenhum espírito vem aqui e paga um boleto para mim. Então, se não trabalhar, a gente não tem como sobreviver no mundo atual, onde tudo deveria ser de uma forma mais equilibrada, né? Eu estava comentando sobre alimentação, de pessoa que quer emagrecer, mas não para de comer. Pega o seu excesso e doa, e aí a coisa começa a girar. Se esses ultra, mega, super ricões ou empresários, ou pior, né? Algumas pessoas que ganham dinheiro às custas das outras de uma forma indevida, se usassem pelo menos isso de uma forma um pouco mais sábia, não teria fome no mundo. Isso daí eu sei que não vou nem entrar no mérito porque é um assunto já batido, porque é óbvio. Mas por ser tão óbvio, ninguém toma uma ação. E aí as pessoas veem as outras sofrerem como se fosse algo comum. Se não passar no jornal, não sair em algum meio de comunicação normal, tá tudo bem, né? Ignora. E até aí tudo bem, mas ignorar quem está do teu lado, aí complica. Ignorar quem trabalha para você, aí complica. Ignorar a família, ignorar os amigos, que são realmente amigos, aí complica. Porque se cobra muito da espiritualidade, mas não se faz na mesma medida, né? Então são dois pesos, duas medidas. Isso não funciona, é ressonância. Quer ajuda da espiritualidade ou quer ficar feliz na vida, comece a ajudar as pessoas também para que a coisa funcione. Não é ser bonzinho com todo mundo, é ser justo e correto. Mas não com arrogância e vaidade, sim com um pouco de serenidade mental. E aí é isso. Não sei se não é uma verdade, mas é a forma como eu entendo. E lógico, quanto mais dinheiro, quanto mais recursos a gente possa ter, isso é bom, não tem nada de errado. A gente cansa de repetir essas coisas, né? O pessoal acha que ser humilde é ser pobre. Ou que ser rico é uma coisa ruim em relação a ser pobre, que é uma coisa boa. Ou o contrário, né? Ser pobre é uma coisa ruim em relação a ser rico, que é uma coisa boa. Eu não entendo muito bem esse julgamento. Eu gostaria, como eu sempre repito, há anos e anos, todo mundo fosse rico, ganhasse muito dinheiro e se iluminasse. Todo mundo ia ficar feliz, rindo e ninguém enchendo o saco de ninguém. Só que a gente sabe que mesmo quando a pessoa consegue ter muito, ela continua, se internamente ela continua sendo ruim com ela mesma e com os outros, não vai ser o dinheiro que vai mudar, né? Só vai proporcionar uma condição melhor para que ela tenha isso. Mas se não quiser mudar, não muda, sendo rico ou sendo pobre. Então o que a gente tem que fazer é olhar para dentro primeiro e começar a entender, dentro das empresas também, que esse mundo de hoje, que está sugando tudo e dando muito pouco em relação ao meio em que se vive, são poucas as pessoas que têm a oportunidade de trabalhar numa empresa que gosta do que faz, e menos ainda as pessoas que não levam problemas da empresa para dentro de casa. Não tem como separar isso, é impossível.
Isso é livrinho de autoajuda ou livro empresarial que fala que você separa a vida pessoal de profissional. Isso não existe. Quando você está numa empresa, é óbvio que você está trabalhando. Você está na sua casa, você não está trabalhando. Mas hoje em dia é tudo misturado. As pessoas levam o trabalho para casa e levam a casa para o trabalho. Em média, hoje, trabalha de 10 a 12, 14 horas por dia. Para sobreviver, não é para viver, não. Então a gente tem que tomar cuidado com o tamanho do peso que a gente coloca sobre nós e sobre os outros. E se é uma empresa que está sucedida, que está muito bem, que continua chegando ao ponto de cobrar até o segundo do funcionário, que cronometra o tempo que leva para ir no banheiro e volta, tem alguma coisa muito errada em relação ao que você pede e o que você dá. E aí, aguarde que o Dr. Tempo cuida, né? Nunca esqueceu de ninguém, nem vai esquecer. Tá tudo certo. Cada um vai ser o seu tempo de experienciar o que precisa. Se não for nessa vida, vai ser em outra. O que eu posso recomendar enquanto a isso? O que já foi recomendado. Faz para os outros o que você quer para você. E toma cuidado, para quem é dono mesmo de algum lugar, não é o meu caso, mas para quem é dono de algum local, toma cuidado com quem você contrata para gerenciar pessoas. Investiga bem, não só o currículo, não só a parte técnica. Investiga se a pessoa tem bom coração. Eu prefiro contratar uma pessoa que tenha bom coração, e se eu sei fazer algo e eu ensinar, de contratar uma pessoa viciada em algo, mas que está toda lambuzada ali de olhos, de raiva, em que vai ali só para humilhar e tratar as pessoas de uma forma meio equivocada. A gente tem que tomar cuidado com isso e agir um pouco mais com amor no coração, independente de onde a gente esteja. E para quem é pai de família, não leva a empresa para casa não, porque isso daí carrega muito forte dentro da família. E quem deixa passar a vida do filho, principalmente quem tem filho pequeno, deixa passar por conta de empresa, isso não tem volta. Depois não adianta chorar, depois que morre. Ou depois que vê o filho fazer alguma coisa. Que, sim, na espiritualidade tem muita gente que chora. Não é pouca não. Mas não vou entrar nesse mérito, acho que já está respondida a pergunta. Então pesem mais de dentro para fora e não só de fora para dentro.